dia. Vamos aguardar um pouquinho para nós começarmos nossa live, aguardando as pessoas a entrarem, né, conforme combinamos. Só aguardar um pouquinho que o pessoal vai entrando e nós vamos nos organizando aqui, ok? Só mais um pouquinho, nossa live já começa, uns segundinhos, para a gente dar sequência, né, e ver se encerra. Não, nós vamos encerrar hoje a lei de liberdade, né? Vamos lá, só aguardar um pouquinho, o pessoal entrando aqui, tanto no Face quanto no Instagram. Vamos aguardar um pouquinho aqui, ok? Manhã de domingo, né? Tranquila, acho eu. Né? Vamos lá, só aguardar um pouquinho e a gente já inicia, tá? Mais um segundinho só, nós vamos seguir hoje, terminando aqui as questões, né, da lei de liberdade. Então, creio que essa 1 hora a gente consiga terminar, né? Ok? Mais um segundinho só, a gente já começa. Bom dia a todos, bom dia. Né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. É uma alegria a gente estar aqui, né, mais uma vez e contar com a presença de vocês, né, aqui nessa live. É muito agradável, né? Para mim, né? Receber vocês. Vamos lá, né? Hoje, eu disse ontem, tem uma certa maratona, né? Ok, então vamos trabalhar um pouquinho, né? Pra gente seguir, né? A gente já está colocando hoje uma maratona assim. Hoje são 1, 2, 3, 4 lives, né, ao longo do dia. É o que é possível, né? E a gente começa tomando um cafezinho hoje, né? Manhã de domingo, um cafezinho cai bem, né? Depois a gente vai tomando água, tomando café. Eu adoro café. E moro numa cidade que a economia toda depende da produção de café, né? É um município de produção cafeeira. Então, café para nós aqui é o dia a dia. Então vamos lá, trabalhar um pouquinho, né? Ontem nós conversamos sobre as questões da fatalidade, né? Eu disse que ficariam 2 questões para nós trabalharmos hoje e seguiremos, né, com o restante. Então aqui o que nós temos? A questão 864, dentro daquela linha que nós vimos conversando ontem, a questão 864 diz: há pessoas para as quais a sorte é contrária, enquanto outras parecem favorecidas por ela, visto que tudo lhe sai bem, essas outras pessoas. A que se deve isso? Ou seja, há pessoas que parece que tudo dá certo e há aquelas outras que não dá certo de jeito nenhum, né? Então, é uma pergunta dentro daquilo que nós já vimos conversando ontem, que Kardec propõe, né? A que se atribui isso, né? Então, aqui, dizem os Espíritos, quase sempre é porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor na vida, mas também pode ser um gênero de provas. O sucesso as embriaga, confiam em seu destino e muitas vezes pagam mais tarde esse sucesso, mediante reveses cruéis que poderiam ser evitados com prudência. Legal. Bem interessante a resposta, né? Porque aqui essa resposta nos traz 2 vieses. Nos traz um viés que é a ideia da prova, ou seja, pode fazer parte do gênero de provas, e um outro viés que é o aspecto que diz que as pessoas sabem conduzir-se melhor. Muitas vezes as pessoas tributam a, aspas, sorte às desditas da vida. E boa parte dessas podem ser por imprevidência, pode ser por mau uso das condições, pode ser por abuso. Então nem sempre nós levaremos a conta da encarnação passada problemas que nós vivenciamos nessa. Pessoas que não têm assim um objetivo, pessoas que são pródigas nos gastos. Então, não é necessariamente um campo provacional de uma programação encarnatória. É uma questão mais de atitude no sentido de não saber se conduzir bem. Ou seja, imprevidência, não ter a previdência para essas questões. Mas também há
aquelas que a característica vem ou advém das provas escolhidas. Né? São provas que foram escolhidas e, nesse sentido, então, as pessoas têm esses aparentes reveses, do ponto de vista material e, voltando, né, do ponto de vista das atitudes morais, é sempre um livre-arbítrio, é sempre uma escolha, melhor dizendo. Né? Então, a ideia da questão ela fica muito clara, que nós pensemos o seguinte: muitas coisas são provas que nós estabelecemos, que nós escolhemos no ato encarnatório, mas boa parte podem ser por atitudes, por escolhas que nós fizemos nessa encarnação. E escolhas essas que mudam os rumos. Né? Então não tributemos somente a questão das provas, tributemos também a questão da nossa própria imprevidência, da nossa própria atitude na encarnação. E é isso que os Espíritos respondem aqui, justamente começando por esse prisma. Veja, é quase sempre porque essas pessoas sabem conduzir-se melhor, mas também pode ser um gênero de provas. Então vejam que até na resposta eles deixam a ideia de encarnação anterior para um plano por exclusão, né? Ou seja, por exclusão pode ser uma prova, mas grande parte das vezes são atitudes na própria encarnação. Sugiro então que leiam ou que leiamos o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente dois tópicos. Provas atuais das aflições, provas anteriores às aflições. Pelo menos esses dois tópicos. E ali nós vamos entender que grande parte daquilo que nós tributamos a aspas, destino, a uma prova, são atitudes nossas, são ações que nós mesmos praticamos, ok? A questão seguinte, 866, então a fatalidade que parece presidir aos desígnios materiais de nossa vida também é resultante do nosso livre-arbítrio? Veja, então a fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida também são resultantes do nosso livre-arbítrio? Vejam a resposta. Tu mesmo escolhestes a tua prova. Quanto mais rude ela for e melhor a suportardes, mais te elevarás. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos de ânimo fraco, que permanecem estacionários. Assim, o número de infortunados é muito maior do que o dos felizes deste mundo, considerando-se que os espíritos da sua maioria procuram as provas que lhes sejam mais proveitosas. Eles veem muito bem a futilidade das vossas grandezas e prazeres. Aliás, a vida mais venturosa é sempre agitada, sempre atormentada, mesmo na ausência da dor. Então, o que eles respondem aqui? Que mesmo nas questões materiais, elas não são fatalidades. Por qual aspecto? Essas, sim, são escolhas nossas. Nós veremos mais ao final um resumo teórico das ações do homem, que Kardec propõe aqui, e veremos que realmente temos essa característica, né? Ou seja, muitos acontecimentos materiais, eles fazem parte das escolhas que fizemos. Então, exercemos, sim, o nosso livre-arbítrio no mundo espiritual, na escolha das provas. E depois aqui há uma relatividade, ou seja, nossas condutas são relativas a essas escolhas que nós fizemos. E podemos, como já vimos, alterar muitas vezes esses rumos de provas que nós organizamos no mundo espiritual por novas decisões, por novas escolhas que nós aqui desenvolvemos na Terra. Novas escolhas no campo da vida moral, que Kardec deixa bem claro isso, porque há certos acontecimentos materiais que nós também não mudaremos. Bom, então isso encerra esse tópico da fatalidade. E aí vem um outro tópico que Kardec nos apresenta nessa proposta de estudo da Lei de Liberdade, que é o tópico de conhecimento do futuro, né? O conhecer o futuro. Então, nesse tópico, Kardec faz a seguinte pergunta. Agora uma aguinha. Em princípio, o futuro... Pode... É a questão 868. Pode o futuro ser revelado ao homem? Ou seja, podemos ter o futuro revelado? Eles respondem, em princípio, o futuro lhe é oculto.
E somente em casos raros e excepcionais, Deus permite seja revelado. Vejamos então. Questão 868. Pode o futuro ser revelado ao homem, ao ser humano? Eles dizem, em princípio, o futuro lhe é oculto. E somente em casos raros e excepcionais é que Deus permite que seja revelado. Na questão seguinte, diz, com que objetivo o futuro é ocultado ao homem? Nós vamos analisar as duas. Com que objetivo o futuro é ocultado ao homem? E eles respondem, se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pela ideia de que, se uma coisa tem que acontecer, nada adianta ocupar-se com ela, ou então teria que impedir que acontecesse. Deus não quis que assim fosse, a fim de que cada um concorra para a realização das coisas, até que daquelas a que desejaria opor-se. Assim é que muitas vezes, e sem desconfiares, tu mesmo preparas os acontecimentos que sobrevirão no curso da tua vida. Então vamos lá a essas duas perguntas. O desconhecimento do futuro. Aqui fica claro que a regra é não conhecermos o futuro, mas há situações excepcionais, casos raros, conforme vê a 868, em que isso é permitido. E depois na 869 perguntou-se justamente com que finalidade Deus esconde esse futuro, ou seja, não podemos acessar. E aí eles explicam que se nós soubéssemos de antemão o que vai acontecer, duas atitudes nós teríamos. Nós teríamos a atitude de negligenciar quaisquer ações para mudar o rumo, porque entenderíamos que são coisas fadadas, ou teríamos a atitude de rebelar e tentar mudar aquilo que seria importante para a nossa existência. Se eu prevejo que algo difícil pode acontecer, é porque é algo necessário, há as minhas provas, eu posso tentar mudar. Ou posso, um processo, por uma atitude de amoletamento, deixar quieto. Em que sentido? Deixa quieto, porque já que tem que acontecer, vai acontecer. Então, isso tiraria de nós a ação, a atitude, o agir. Tiraria de nós a responsabilidade. Mesmo que esse futuro tenha sido e foi programado por nós. Então esse acessar, de certa forma, ele nos tiraria a ação pessoal. Mas por que há pessoas que conseguem acessar? E até mesmo nós mesmos, em ações pré-cognitivas, muitas vezes oníricas, né, pelo sono, pelos sonhos. Sim, é possível acessar. Por que muitos dizem assim, Simão, eu não acredito muito nisso, por que só prevê em coisas complicadas, só prevê em coisas grandes, prevê que vai morrer, prevê que vai ter uma doença grave e não fica prevendo que vai ter um resfriadozinho, que vai machucar a unha, por que só tem premonições de coisas grandes? Essa resposta é muito simples, é muito tranquila. Basta olhar a questão 258 e 259 do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque lá diz que somente as grandes coisas, os grandes acontecimentos são por nós programados. Vejam, por que só se acessa as grandes coisas? Porque são essas que foram programadas. As coisas comezinhas, esses tropeções do dia a dia, os machucadinhos do dia a dia, os resfriadozinhos do dia a dia, não estão na programação reencarnatória. Se não estão na programação, é fruto da nossa liberdade de ação aqui encarnados, não estarão acessíveis. E o que estão nas nossas programações reencarnatórias? Os grandes acontecimentos, as grandes causas. As alegrias extremas, as satisfações extremas, as tristezas extremas, as doenças extremas, o desencarne. Então é por isso que as precognições só acessam esse tipo de informação, porque só esse tipo de informação é acessível. É só esse tipo de informação que se pode acessar, porque só essa informação existe, as outras não. Então perceberam que não é uma previsão do futuro no sentido de destino, é uma previsão no futuro de acesso.
por ter acesso às programações. E há pessoas que têm essa faculdade de, intuitivamente, acessar essas programações encarnatórias de outras pessoas. E aí, aspas, preveem o futuro. É como diz a Ana, o trivial corre por nossa conta, exatamente. Então, quando alguém diz assim, por que não prevê que eu vou machucar a ponta do dedo? Porque não está programado, não fez parte da programação reencarnatória. O restante fez. As questões maiores, as questões, por assim dizer, significativas, sim. Então, por isso as pessoas acessam. E, nesse caso, podem, ou nós mesmos podemos, por intuição, que nós podemos chamar precognição, acessar essas informações. Então vejam que é tranquilo quando as pessoas fazem essa ponderação, né? Agora, a necessidade disso, mais um cafezinho, né, para amanhã de domingo, um cafezinho sempre vai bem, né? Hoje eu estou alternando aqui a água e o café, né? Porque pela manhã eu adoro um café, principalmente pela manhã. Então vamos seguir. Por isso que saber o futuro não é interessante, porque tiraria de nós essa liberdade aparente de ação. Tiraria de nós a responsabilidade pelos nossos atos. Tiraria de nós o mérito das nossas ações. Então, por isso é importante que nós pensemos nesse aspecto. Há uma programação reencarnatória e nós podemos intuitivamente perceber se estamos no rumo certo ou não. Mas não necessariamente precisamos acessar claramente isso, né? O Paulo está colocando aqui, mineirinho com café, uai, sou. Exatamente. Eu adoro café, né? Eu gosto do café e, de certa forma, trabalho com isso também, então gosto muito, né? O Patrocínio é uma cidade produtora de café, né? O município, o maior produtor de café do Brasil, então aqui a economia é a café, né? Então, vai aí um cafezinho mineiro. Bom, sigamos, a questão 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que ele seja revelado algumas vezes? Eu gosto de Kardec nesse aspecto, porque ele não se contenta com respostas. Ele desdobra as perguntas. Vem uma resposta, ele desdobra, vem uma resposta, ele desdobra, e assim ele vai fazendo. Ele vai desdobrando. E aqui, então, considerando duas questões que diz que não se deve acessar, ou não é que não se deve, que não é natural, não é regra, melhor dizendo, acessar, né? Ele então pergunta, então, se não se deve, ou se não é regra, melhor dizendo, por que Deus permite algumas vezes assim fazer? Né? Aqui se pondera, não estou entendendo o nome, diz, como que nós podemos ter certeza que estamos no rumo certo? Pela paz de consciência, pela consciência mais tranquila. Quando estamos ansiosos, quando estamos por ansiedade excessiva nas escolhas, não é hora de escolher. Não é hora de escolher. Tem uma frasezinha de Snoopy, né, daquele cachorrinho lá do Snoopy. Lógico, a frase é do autor, né, não é do Snoopy. Ele tem lá ele deitado sobre um telhado de uma casinha de cachorros, e assim ele deitado lá, o Snoopy, dizendo assim: de vez em quando me dá uma vontade louca de trabalhar, então eu procuro uma sombra bem fresquinha e fico lá quietinho até a vontade passar. Então eu uso essa frase para todas as coisas. Todas as vezes que nós estivermos ansiosos por quaisquer deliberações, todas as vezes, procuremos uma sombra bem fresquinha e fiquemos lá quietinho até a ansiedade passar, para depois nós sairmos e resolvermos. Não se resolve nada no auge da alegria, no auge da tristeza, no auge da ansiedade. Nada se deve resolver no auge de nada. Pois se tentarmos resolver quaisquer coisas no auge de nada, no auge de qualquer coisa, melhor dizendo, nós tenderemos a não ouvir a consciência. Então é bom a gente ter esse equilíbrio, né? Então eu trago sempre para mim essa frasezinha do Snoopy e vou trocando a aplicabilidade dela, né? Então isso para responder a pergunta que eu não entendi o nome da pessoa que fez, né? Vamos ouvir um pouquinho. Se traz serenidade interna, é algo que deve se trabalhar. Mas se há um pezinho, se há um quesinho, deve se esperar,
né? E não mudar aquilo que a gente chama de status quo, né? Ou seja, não mudar o que está sendo feito, até se ter certeza íntima e externa que pode se alterar. Senão, não se deve mudar, né? Então, seguindo, por que Deus permite assim? E aqui vem Kardec, os Espíritos colocando, ele o permite quando esse conhecimento prévio deve facilitar a execução de alguma coisa, ao invés de dificultá-la, obrigando o homem a agir de modo diverso do que faria caso não tivesse esse conhecimento. Ou seja, pode acontecer de o futuro ser revelado, essa ideia, para dizer à pessoa que ela precisa ter algumas atitudes para a concretude ou não daquela situação, né? É esse o sentido. Muitas vezes vem como forma didática, né? Didática. Aqui diz uma outra pessoa que preciso mudar a minha vida, mas tento e fica mais difícil. Talvez não seja a hora ainda. Talvez não seja a hora, né? A gente precisa ponderar e avaliar as atitudes. Atitudes certas em momentos certos dá certo. Atitudes certas em momento errado dão erradas. Atitudes erradas em momentos certos dão errado. Só dará certo a atitude certa no momento certo. Então pensemos, atitude certa, momento certo, ok. Atitude certa, momento errado, vai dar errado. Atitude errada, momento certo, vai dar errado. Então é preciso que pensemos nisso. E como que eu saberei se a atitude é certa ou se o momento é certo? O equilíbrio interno. A paz. A paz. Sem a paz, nós não deveremos decidir as coisas. É o que fala Emmanuel lá no capítulo 136 do livro Fonte Viva. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida, diz ele. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. Questão 136. Então, se assim o é, que a paz decorre da quitação da consciência para com a vida, se a nossa consciência estiver quite, nós podemos agir. Se não, espera. Espera, espera. Porque as coisas podem se resolver muitas vezes, né? E a gente daria um passo precipitadamente. Então, é melhor aguardar, né? E buscar essa serenidade interior. Além disso, muitas vezes é uma prova, dizem os Espíritos. A perspectiva de um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. E aqui eles trazem um exemplo bem comum à época. Se um homem vem a saber, por exemplo, que receberá uma herança com a qual não contava, pode ser tomado pelo sentimento de cobiça, pela satisfação de aumentar seus gozos terrenos, pela vontade de possuir mais depressa a herança e talvez até mesmo pelo desejo de que venha morrer aquele que lhe deixará a herança. Olha que revolução de pensamentos. Ou, então, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e ideias generosas. Se a previsão não se cumprir, ele se defrontará com outra prova, a de maneira pela qual suportará a decepção. Nem por isso, no entanto, deixará de ter mérito ou demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe despertou anteriormente. Então vejamos, aqui no exemplo trazido por Kardec, muitas vezes, se antecipamos o conhecimento, poderemos gerar atitudes mentais que nos comprometam, ou atitudes mentais que nos favoreçam. Mas se aquele fato não vier a concretizar, e talvez seja o elemento da prova, qual prova? Gerar a expectativa pelo informar do acontecimento e o acontecimento não ocorrer, para que saibamos lidar com as expectativas não atendidas, com as frustrações, que são provas, porque frustrações são situações com as quais nós nos deparamos sempre. Frustramos a expectativa das pessoas, as pessoas frustram expectativas nossas, o destino, aspas, frustra expectativas. Então são provas que nós trabalhamos. Então sim, vezes há que há um aspecto didático em se saber o futuro, didático, mas isso é a exceção. Isso é a exceção, não é a regra. É a exceção, ok? E agora é a aguinha. E depois o cafezinho. Vamos lá então, a questão 871. Visto que Deus sabe tudo,
também deve saber se o homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acontecerá ao que Deus já sabe a respeito dos homens? Essa pergunta é legal, é muito interessante, porque ela também nos leva a uma outra pergunta frequente que se faz com relação à prece. Porque Deus é onisciente, não há dúvida. Deus é onisciente. O que é onisciente? Sabe de tudo. Se Deus sabe de tudo, muitas vezes as pessoas falam, do que adianta eu ficar pedindo para Ele as coisas se Ele sabe que eu vou precisar? Ou se Ele sabe o que vai acontecer, melhor dizendo. Aqui é a mesma coisa. Por que há uma previsão do futuro? Por que organizamos? Que vantagem tem isso para Deus? Eu acho interessante a pergunta, porque vantagem nenhuma. Deus não está se ocupando com isso. A questão não é Deus, a questão somos nós. Vejamos a resposta dos Espíritos. Isso equivale a perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado. Por que o homem passa pela infância antes de chegar à fase adulta? A prova, vejamos aqui, a prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Vejam, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito instigá-lo à luta contra a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. E embora Deus saiba previamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo e nem recompensá-lo por um ato ainda não praticado. A questão não é Deus saber, a questão somos nós. Essa questão de onisciência, ela é de Deus, ela não é nossa. Então as provas são nossas, são para nosso crescimento, nosso fortalecimento, nosso amadurecimento, e não para Deus. Aí é que entra um outro aspecto, inclusive. Né? Deus que sabe tudo, ele não nos pune, ele não nos perdoa, ele nos dá a oportunidade de nós nos resolvermos. Por quê? Porque se ele sabe que nós vamos cometer um erro e não nos impede, seria omissão da parte dele. Se ele sabe que vamos fazer um erro, e aqueles que ainda têm a ideia de um predestinado, ele sabe que vamos fazer um erro, que vamos cometer um erro, melhor dizendo, ele nos instiga a isso e depois nos pune? Que Deus é esse? Então não é essa a questão, Deus sabe. Mas veja, ele criou-nos simples e ignorantes, questão 115 do Livro dos Espíritos, questão 133 do Livro dos Espíritos. Criou-nos simples e ignorantes. E tanto sabe, que a questão 116 deixa isso muito claro. O determinismo único é a evolução. Ele sabe que nós evoluiremos. Ele sabe das idas e vindas. Ele sabe das trombadas que nós daremos. Mas nós não sabemos. Esse é o aspecto. Nós não sabemos. E nós é que vamos desenvolvendo-nos. Nós é que vamos trabalhando com isso. Então tudo isso é para nós. É para o nosso processo, não para Deus. Porque ele poderia, se quisesse, por que não criar tudo pronto? E se a gente fizer uma viagem aqui mental, Deus, de certa forma, já sabe que nos criou perfeito. Em que sentido? Ele sabe que todos evoluiremos. Se ele sabe que todos evoluiremos, ele já parte do princípio que todos já estamos evoluídos. Porque tempo e espaço é aqui conosco. Deus, sendo eterno, para ele não tem tempo. Ele pode dizer assim, o que será já foi e o que o foi será. Ele pode dizer isso, essas frases doidas, psicodélicas. Desculpa minha linguagem dos anos 70. Né? Afinal de contas, eu sou dos anos 60. Então, essa linguagem psicodélica ela é dos anos 70. Ele pode ter essas doideiras de linguagem psicodélica? Pode, porque ele é eterno, ele não trabalha com tempo e espaço. Um ser eterno não tem limitação de espaço, não tem quantidade de tempo. Então, posso dizer na visão divina, como se fosse assim, Deus dizendo, o que será já foi, e o que foi será. Para ele não tem esse trânsito, não existe passado, presente e futuro. Para um ser que é eterno, um ser que não teve começo e não terá fim, ele é eterno. Então, o que são tempo e espaço para a eternidade?
É esse ponto. Sim, foi superado esse conceito de punição. A Tatiane coloca aqui, de fato, foi superado. Não há Deus punir. Deus não é um juiz. Na linguagem do Cristo, Deus, Abá, papai, Deus é amoroso. Deus é amoroso. Não é? É esse ponto. Aqui está dizendo que eu me acho muito velhinho quando eu falo essas coisas. Não, não é que eu me acho, não, eu tenho certeza. O tempo já correu a meu favor, eu estou encarnado. Então, num caso encarnado, a gente tem tempo, sim. Né? Mas no caso de Deus, não. E eu gosto de pensar dessa forma. Eu gosto de pensar nessa ideia de uma atemporalidade. Algo sem tempo. Imagina se fosse assim, se nós transitássemos no passado, no presente, no futuro, sem esse espaço, sem esse cartesianismo, né? De isso. Acho legal pensar assim. Eu fico imaginando Deus eterno, né? Pensando desse jeito, sentindo desse jeito, né? Ele olha o passado e fala, isso é presente. Ele olha o presente e fala, isso é o futuro. Depois olha o futuro e fala, isso é passado. Essa psicodelice. É esse o aspecto, né? Esse aspecto bem legal. Então é isso que está aqui nessa questão. Essa questão nos permite fazer esses devaneios, né? Na eternidade de Deus, ele nos olha já perfeitos, porque ele sabe que é determinismo isso. Agora, na temporalidade nossa, nós somos perfectíveis. Ainda estamos em processo de aperfeiçoamento. É muito legal isso. Então, nesse caso, a prova não é para Deus. Deus não se prova. A prova é para nós. Porque Deus fez de um jeito ou de outro? É para nós. Serve para nós. Só para nós. Só para nós. Né? Aqui a Dinard, não consigo entender o nome, porque vem emendado, sem Cronos, né? A mitologia grega, né? O deus do tempo, né? O Cronos. Exatamente, né? Tanto que o Cronos foi preso, né? O Cronos devorou seus filhos, né? Na ideia da mitologia grega, né? Ele devora seus filhos, né? Depois ele é preso por Hades, né? A divindade dos infernos, né? Sob a ordem de Zeus, a divindade do Olimpo. E aí os seus semideuses, né? Principalmente Perseu, vai lá e liberta Cronos. É uma história legal essa mitologia grega, né? Tem muito de atemporalidade na mitologia grega, né? Então, desculpe eu fazer esses devaneios todos isso, mas é porque é legal estar aqui dentro da questão, né? Sempre quando eu penso assim, pedindo Deus para prestar contas, né? Mas por que você faz isso? Por que o senhor vai... Eu fico pensando nisso. Para ele não tem isso. Ele já sabe, né? Ou seja, o que eu penso em fazer, o que eu pensar em fazer, Deus já põe no passado, feito. Por quê? Porque ele já sabe se foi feito ou não foi feito. Mas nós não sabemos. Então, para nós, essa pergunta ela é muito importante. É muito importante. A prova não tem por fim esclarecer a Deus sobre o mérito do homem, pois Deus sabe perfeitamente o que ele vale, mas sim dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Ponto. É esse o motivo. Da mesma coisa as preces. Do que adianta fazer prece, muitos dizem, se Deus já sabe se eu vou receber ou não? Mas nós não sabemos. E quando pedimos a Deus, Ele sabe do que nós necessitamos. Muitos dizem, aliás, está no Livro dos Espíritos, é uma das perguntas, pondera justamente isso. O que adianta pedir se Ele já sabe o que nós precisamos? E Jesus havia dito, meu Pai bem sabe do que precisais antes mesmo de vou-lo pedir. Mas o pedir para alguém que já sabe se necessitamos ou não, que poderia nos dar antes de pedirmos, o pedir é o ato da humildade, é o ato do reconhecimento de um ser maior. É o ato de um reconhecimento de que Ele vela por nós, pelas suas leis. Então, quando assim fazemos, é para nós, não é para Deus. É para nós, ok? A Sandra coloca aqui no livro Viver Melhor, ela fala meu livro, eu nem lembro que é meu, mas esse livro eu faço esse raciocínio sim, eu não me lembro lá que capítulo, sinceramente não me lembro. Tem um momento que eu falo sobre essa questão também existencial, né? Aqui então prevalece nessa questão a lei de causa e efeito, né? Ou seja, sempre
nós teremos efeitos, porque sempre geraremos causas. Ponto. E aí Kardec, então, encerra o tópico, encerra o capítulo, com um resumo teórico das ações do homem. É a questão 872, que não é uma pergunta. É Kardec apresentando um resumo teórico das ações do homem, que nós não vamos lê-lo, né? Esse resumo, são 4 ou 5 páginas, né? Mas eu deixei alguns pontos grifados aqui. No primeiro parágrafo, assim, o livre-arbítrio existe na escolha da existência das provas que o espírito elegeu no estado de erraticidade e na condição de encarnado, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos a que todos voluntariamente nos expomos, ok? Então fica claro aqui, o livre-arbítrio sempre existirá e o exerceremos na erraticidade. Uma vez exercido na erraticidade pelas escolhas das provas, estamos aqui então sujeitos ao exercício das provas, podendo alterá-las ou não. Livre-arbítrio absoluto, escolha espiritual. Livre-arbítrio relativo, encarnado. Tranquilo. Depois, no segundo parágrafo, eu grifei a frase: se cede à influência da matéria, é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Em outras palavras, rezar, orar, rezar, né? Vejam aqui essa frase, então. Opa, escapou uma aguinha aqui para onde não devia. Diz assim: se cede à influência da matéria porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Então nós escolhemos um gênero. E aí vem aquela frase de Jesus: meu Pai não coloca fardos pesados em ombros fracos. Então, por que os fardos não são pesados? Porque foram escolhas nossas. As nossas escolhas são diretamente proporcionais às nossas forças. Por isso eles usam o verbo sucumbir, ou ceder. Se cede à influência da matéria é porque sucumbe nas provas que ele mesmo escolheu. Para o ajudar a superá-las, pode invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Ou seja, naquele momento mais difícil, teve uma pessoa que colocou, mas como é que eu faço para escolher? Dá uma rezadazinha, mineiramente falando, dá uma rezadinha, dá aquela parada e eleva o pensamento a Deus. Me dá força, Deus. Me dá discernimento. Me dá equilíbrio. Me ajuda internamente. Me ajuda a construir essa paz. É esse o aspecto. Eleva-se. Se quer fazer o aspecto de meditação, medita. Há os que dizem que na oração nós falamos com Deus, na meditação Deus fala conosco. Legal. Mas na oração também Ele fala conosco. Ele fala através de respostas materiais, físicas. Respostas fortalecendo nossas vontades, nossos sentimentos. Respostas trazendo ajudas outras externas. Então, nesses momentos, se estamos em dúvida, ansiosos, angustiados, elevemos o pensamento a Deus. Pensemos em Deus. Aproximemo-nos de Deus. Peçamos a Ele para nos dar a serenidade para as corretas escolhas, para nos dar a inspiração para as corretas escolhas. E Ele vai nos ajudar. Vai sim. Então se cede à influência da matéria porque sucumbe nas provas que Ele mesmo escolheu. Mas para ajudar ao homem superá-las, para superá-las pode o homem invocar a assistência de Deus e dos bons espíritos. Sempre temos aquele benfeitor espiritual conosco, dando-nos uns toquezinhos. E aí, seguindo, num outro parágrafo, pinço mais 2 outras frases, dizendo da fatalidade. Se fosse esta a ordem das coisas, ou seja, a fatalidade, o homem seria qual máquina, sem vontade própria. Para que lhe serviria a inteligência, já que seria invariavelmente dominada em todos os seus atos pela força do destino. Então seria uma incongruência sermos inteligentes? A inteligência que nós temos, esse ser inteligentes que nós somos, seria incongruência? Do que adianta ter toda a inteligência se eu estarei sempre sob as forças do destino? Então não adianta nada pensar, nada arquitetar, nada organizar, nada fazer,
nada a tentar mudar, ou seja, então para que temos a inteligência? Se é para sucumbirmos sempre a, aspas, forças do destino? Não, não há essa fatalidade nesse sentido. Seria, a Ana diz muito bem aqui, ela nos fala bem, seria um desestímulo ao progresso? Muito bem colocado, sim, seria um desestímulo ao progresso. Então é esse ponto que nós precisamos avaliar. E aí segue Kardec, tal lei seria, além disso, a negação da lei do progresso, considerando-se que o homem, por esperar tudo da sorte, não teria fazer coisa alguma para melhorar a sua posição, visto que não conseguiria ser melhor nem pior. Veja como Kardec resume isso. Se a fatalidade fosse assim, negaria a própria lei do progresso. Porque não seria fruto das nossas ações, seria apenas um determinismo da fatalidade. Então diz ele aqui, né, nada faríamos para melhorar ou piorar nossas situações. Então Kardec vai refutando essa tese. Lógico, já explicamos bem qual o sentido que se deve dar à palavra fatalidade, já explicamos, né? Então ele vai mostrando isso. Depois, mais à frente, num outro parágrafo, ele diz assim, existe fatalidade, portanto, nos acontecimentos que se apresentam por serem consequência da escolha feita pelo espírito antes de encarnar. Então ele vai mostrar novamente, olha, a fatalidade não é fatalidade, é apenas a aplicabilidade das escolhas feitas no mundo espiritual. Aí, porém, ele ressalva aqui, como já disseram os espíritos, nunca há fatalidade nos atos da vida moral, ou seja, aquilo que depende de escolha nossa, pensemos muito nisso, muito. Aquilo que depende de escolha nossa, não existe fatalidade, existe consequência da escolha. Pensemos muito nisso. Não tributemos a Deus, não tributemos às provas, não tributemos ao mundo espiritual coisas que são da nossa escolha. Então, que pensemos bem, que elevemos o nosso pensamento a Deus, que peçamos a força, peçamos a inspiração, peçamos a presença dos benfeitores, que ouçamos nossa consciência para que façamos as escolhas que nos possam elevar. Porque não há nem determinismo, nem fatalidade, não é prova a escolha que fizemos. A situação, sim, é prova, mas a escolha não. A situação é prova, mas as escolhas não. Aqui a Marina tá dizendo para procurar depois as músicas da Cacá Rezende, né? São lindas e serenas, são mesmo. E tem uma que chama Travessias com Cristo, um livro, um álbum chama Travessias com Cristo, músicas belíssimas. Cacá Rezende, né? Carla Rezende, Cacá Rezende lá de Goiânia, é excelente. As letras e músicas são excelentes. Eu sugiro, sim, esse álbum que ela cita aqui, que Travessias com Cristo, traz essas ideias que nós estamos falando aqui. Muito legais as letras, muito mesmo. E ela canta divinamente, né? Muito bom mesmo, uma grande amiga. E depois segue Kardec aqui. A doutrina espírita, evidentemente, é muito mais moral. Ela admite no homem o livre-arbítrio em toda a sua plenitude. Tudo é responsabilidade das nossas escolhas. Tudo é responsabilidade das nossas escolhas. Vamos ficar sempre com isso na cabeça. Tudo é consequência das nossas escolhas. Assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Ou seja, isso nos leva à questão 645 do Livro dos Espíritos. Sugiro que deem uma olhada lá, deem uma lida na questão 645 do Livro dos Espíritos. Mas aqui Kardec deixa, assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. Nada é irresistível. Nada. Nós podemos resistir, desde que tenhamos muito claro os nossos objetivos e aquilo que de fato é o melhor. O de fato é o melhor. Quando? Deixe o tempo. Né? Deixe o tempo. Não há um deadline. Deixe o tempo. Né? E segue aqui, Kardec. A vida corporal foi dada ao homem para purgar suas imperfeições, mediante as provas a que é submetido. E são justamente essas imperfeições que o tornam mais fraco e mais acessível às sugestões de outros espíritos imperfeitos, que delas se aproveitam para tentar fazê-lo sucumbir na luta em que se empenhou.
Se sai vitorioso dessa luta, ele se eleva. Se fracassa, permanece o que era, nem pior nem melhor. É uma prova que terá que recomeçar e que poderá durar muito tempo. Então, mais uma vez, Kardec trabalha isso, né? Essa ideia. Estamos aqui para lidar com as nossas imperfeições, ou seja, para melhorar-nos, para vencermos essas más imperfeições. E também coloca aqui Kardec que nós podemos sair vitoriosos ou não, ou estacionários, mas voltaremos a desenvolver essas provas, né? E aí diz aqui, sua força moral cresce na razão de sua elevação, fazendo que se afastem dele os maus espíritos. Eu sugiro que para esse tópico leiamos a questão 114 do Livro dos Espíritos e principalmente a questão 122 do Livro dos Espíritos. Faço essa sugestão. Questão 114 e questão 122 do Livro dos Espíritos. Acho legal se der um pulinho lá, né? E a Sandra aqui sugere a questão 872. Leiamos também, né? E por fim, Kardec coloca, todos os espíritos mais ou menos bons, quando encarnados, constituem a espécie humana. E como a nossa Terra é um dos mundos menos adiantados, nela se encontram mais espíritos maus do que bons. E aqui ele encerra o tópico, né, Lei de Liberdade, com essa questão 872, né? Aqui a Tatiana sugere a leitura da mensagem O Dever, né, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, salvo engano, o capítulo 17. Né, lá, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo tem essa mensagem sobre o dever que é muito significativa, muito. Né, e talvez devamos lê-la com frequência para nos dar base, né, nos dar sustentação para o nosso foco, para o nosso objetivo, né, o nosso objetivo de vida, o objetivo maior, o objetivo transcendente, o objetivo de realmente estarmos aqui na Terra, como coloca Kardec aqui, né? Então são esses pontos aqui que os Espíritos nos trouxeram para que nós pensássemos sobre a lei de liberdade. Resumidamente, temos liberdade absoluta? Temos. Exercemos-la? Sim. Em forma absoluta? Sim. Onde? No mundo espiritual, nas escolhas das provas. Uma vez encarnado, temos liberdade? Sim, liberdade relativa. Relativa às escolhas que fizemos quando programamos nossas reencarnações. Mas mesmo assim, sendo liberdades relativas, com essa liberdade relativa, nós podemos mudar algumas programações? Sim, podemos. Mas ao mudá-las, mudaremos também as consequências. Então que pensemos bem nesse aspecto. E que naquele momento de encruzilhada, para que caminho ir? Esperar, discernir, pedir auxílio ao alto, para saber qual caminho de fato é o que devemos seguir. Aquele que nos trouxer a serenidade ao percebermos a consequência de cada escolha. Imaginemos uma escolha e as consequências. Imaginemos outra escolha e as consequências. Imaginemos outra escolha e as consequências. E optemos por aquelas que as consequências sejam coletivamente melhores. Coletivamente melhores e não necessariamente individualmente melhores. Não é simples, mas é assim que precisamos pensar, ok? E aí, na próxima semana nós seguiremos para a última lei, né? A lei de justiça, amor e caridade, começando na questão 873, e eu estimo que talvez essa lei de justiça, amor e caridade a gente leve umas 4, 5 reuniões, né? Ou encontros aqui para conversar sobre ela, né? E aí eu proponho para a semana que vem que nós nos encontremos na terça, quinta, sábado e domingo, já na outra também, né? Nesses 4 dias, porque a gente consegue encerrar, né? E aí encerraremos essa jornada que eu propus, né, com vocês aqui, essa jornada do estudo das leis morais, né? E aí a gente, terminando essa jornada, vou dar um tempo para vocês descansarem de mim um pouco, né? E depois a gente pode pensar um outro tipo de live também. Mas eu achava muito importante a gente desenvolver esse estudo das leis morais. Acho muito importante. E com essa possibilidade aqui de troca de ideias, né? Vocês escrevem, eu vou acompanhando aqui, respondendo uma outra observação, uma outra pergunta. Eu acho muito legal isso, né? E até foi uma oportunidade muito boa para eu estudar, né? Porque aqui estou estudando com vocês, fazendo minhas divagações, minhas viagens, né? Muito legal, né?
então vamos, na próxima semana, estudar essa lei de justiça, amor e caridade. E aí eu vou ver o horário, se a gente marca para as 20 horas terça e quinta, ou 21 horas terça e quinta. Fica difícil porque eu falo 20 horas, alguns falam assim, melhor mais tarde. Aí eu falo 21, outros falam assim, melhor mais cedo. Então eu fico aqui numa dúvida danada, né? Qual que seria o horário mais adequado, né? Eu sei que tem muitas lives, né? Estão simultâneas, né? Não são concorrentes, são simultâneas, né? E é lógico, os horários são os mesmos, né? Então eu fico aqui na dúvida ainda se eu vou deixar marcado para as 20 horas ou para as 21 horas. Mas terça e quinta sim, não há dúvida. Depois eu informo, posto aqui no Instagram, posto aqui no Facebook, o horário, se fazemos 8 ou não. E tem lá o canal do YouTube, né? O meu canal do YouTube, todas essas lives estão postadas lá. Assim que termina aqui, eu já subo para o canal, deixo lá, né? Porque eu acho que lá é mais fácil para recortar, o que quiserem fazer. O canal é livre, né? É aberto para todos, né? Se quiserem se inscrever lá no meu canal, fica aqui o convite, se inscrevam no canal. Vez outra tem outras palestras lá que não fazem parte da nossa live, né? O pessoal me manda, eu subo para o YouTube. Então lá tem mais coisas do que só as lives, né? Então fica aqui o convite, né? Se vocês quiserem seguir, quiserem mais essa expiação, né? Seguir meu canal do YouTube, Simão Pedro de Lima, né? Com prazer recebo todos vocês lá para seguir o canal, né? E como o pessoal gosta de dizer, eu acho estranho isso, mas vai lá, acessa o canal, se inscreva, dê o like, né? Toque o sininho, acenda o sininho, tá? Fique à vontade, meu canal é livre, né? Fique à vontade lá. Lá tem algumas palestras, outras que não são aqui da live, tem alguns comentários curtos e assim vai, né? Eu ainda não consegui fazer ao vivo lá, eu me apanho um pouquinho na hora de salvar lá, né? Então prefiro fazer aqui, depois eu salvo lá, tá certo? E, como eu disse, hoje temos uma jornadazinha um pouco maior, né? Agora ao meio-dia, horário daqui do Brasil, vou estar com o pessoal de Atlanta, né? 11 horas, horário de lá, né? A convite da Chiquinha, uma amiga muito querida lá de Atlanta. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre a solicitude, a ansiosa solicitude pela vida, é o tema, né? Às 18 horas vou estar com o pessoal de Cabo Frio, né? Também muito legal. O tema é o verbo se fez carne. E às 20 horas vou estar com o pessoal lá de Três Pontas, do sul de Minas, com o tema Jesus e a Humanidade Atual. Então hoje ainda tenho mais 3 estudos a serem feitos, né? Aproveitar bem o dia. E fica aqui o convite, eu coloquei aqui na minha página do Instagram, coloquei na minha página do Facebook os convites para essas duas lives aqui de Cabo Frio e de Três Pontas, lá do sul de Minas. E eu vou colocar daqui a pouco a de Atlanta, né? Se alguém quiser entrar, o canal está lá, acho que pela Rádio Fraternidade também, Web Rádio Fraternidade. Então fica aí o convite, se quiserem ter um domingo expiatório, tá aí o convite, né? Para a gente continuar na sequência do dia, tá certo? No mais, muito obrigado a vocês, obrigado mesmo. De coração, tá? Eu acho que esse grupo aqui, a gente faz uma amizadezinha assim à distância, sem conhecer ninguém. Então eu vejo muitos nomes aqui se repetindo, cada live, e fico satisfeito, né? Obrigado por essa cordialidade que vocês têm, né? Por esse carinho, de certa forma, que tem. Já disse isso, é imerecido da minha parte, não fiz e nem faço jus a isso. Tributo à bondade de vocês, né? Tributo mesmo, essa bondade, esse carinho que vocês têm para comigo. Obrigado mesmo, tá? Isso me ajuda, isso até me fortalece, esses carinhos. E quando eu vejo assim a pessoa escrevendo, estou orando por você, obrigado, ora mesmo, né? Todos nós precisamos, né? Muito obrigada mesmo, de coração. Eu fico feliz, fico emocionado, né? Por vocês estarem aqui nos acompanhando. Obrigado mesmo. Deus abençoe a todo mundo. Abençoe a família de vocês, esse porto seguro. Deus abençoe mesmo a família de vocês. Deus abençoe o trabalho de vocês. E, se Deus quiser, nessa semana, terça, quinta, sábado e domingo, a gente se encontra novamente, tá? Deus lhes pague. Tenha um bom domingo. Tenha uma ótima semana. Deus lhes pague mesmo.